Na década de 50, os cinemas de rua eram centros de cultura muito importantes em Salvador. Na Baixa dos Sapateiros, por exemplo, existiam 4 deles: o Tupi, o Jandaia, o Pax e o Aliança. Hoje, apenas o Tupi continua funcionando, mas sem o glamour de 40 anos atrás. Agora, ele exibe apenas filmes adultos. O cineasta Cláudio Marques, diretor do Cinema Meta Glauber Rocha, explica que a queda das salas do centro de Salvador tem um motivo: a falta de interesse dos gestores e também da população, que passou a preferir os shoppings. No mundo todo, na verdade, na década de 80, com a chegada dos anos 70, com a chegada da televisão, o cinema começou a perder um pouco de força, né? O cinema era muito popular, os ingressos eram muito baratos, as salas de cinema não necessariamente tinham as melhores condições de exibição e de som. Antes da televisão a gente tinha circo e cinema. Aí depois a gente passou a ter circo, cinema e televisão. E a televisão tirou um pouco do poder do cinema. Então os cinemas de rua começaram a entrar em crise. Nos anos 80, com a escalada da violência na nossa cidade, os cinemas todos migraram para os shoppings. Então a população não começou a fazer isso, assim, saía de casa, entrava no carro e ia para o shopping. Começou a não ter um diálogo com sua própria cidade. Então os cinemas de rua eles começaram a entrar em crise também. Com a chegada da internet, da TV a cabo, isso tudo foi fazendo com que o poder do cinema diminuísse. Hoje a gente tem um mundo com muito mais seduções, com muito mais diversões, entretenimentos, possibilidades do que antigamente. Em 2008, quando a gente inaugurou o cinema aqui, toda essa região estava completamente abandonada. E ninguém acreditava que alguma coisa fosse funcionar aqui novamente. Depois do cinema, aí o teatro foi reformado, o outro teatro foi reformado, um hotel chegou, outro hotel chegou, vai ter outro hotel. Então todo o centro começa a ser modificado. Isso mostra a importância de um cinema para o planejamento urbano. Em setembro do ano passado, o Glauber Rocha correu um risco real de fechar. É que o Itaú, que patrocinava o espaço, decidiu se retirar do projeto. Hoje, com o novo patrocinador, o cinema passou a se chamar Meta Glauber Rocha. Porque nós tínhamos um outro patrocinador, que era o Itaú. Era o espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, que decidiu que não queria mais prosseguir, avisou de uma maneira muito abrupta, muito rápida, a gente não tinha muito o que fazer. O Itaú foi incrível, porque inclusive foi o nosso parceiro que possibilitou a construção, a reconstrução desse prédio. E felizmente o Grupo Meta, que é um grupo baiano, ele teve muita sensibilidade. Nós recebemos algumas ofertas, mas o Grupo Meta que nos procurou muito rapidamente, com muita sensibilidade, com muita disponibilidade em manter o projeto vivo, e a gente aceitou, né? A gente entrou num acordo e hoje o cinema leva o nome do Meta, que é extremamente importante para eles, que a sociedade entenda esse gesto de apoio à cultura do Grupo Meta, que foi extremamente importante e vital para a gente continuar funcionando. Estamos aqui na frente do Cine Tupi, que há 60 anos era um cinema que passava filmes comuns, lançamentos que a gente vê em qualquer cinema da cidade. Mas, há 35 anos, o cinema foi comprado por uma empresa que percebeu que para ter um diferencial e sobreviver ao fechamento dos cinemas da cidade, teria que passar filmes adultos. E ele continua assim até hoje, com ingressos a partir de R$13 e uma média de público de 35 pessoas por dia. O administrador do Cine Tupi, Vladimir Mônaco, preferiu não ser gravado, mas afirmou que o cinema, que tem capacidade para 150 pessoas, já viu dias melhores. De acordo com ele, que já trabalha no cinema há 30 anos, o público nem se importa muito com o filme que está passando. Hoje, o Tupi é mais um ponto de encontro mesmo, um lugar seguro para pessoas LGBTQIAP+, se encontrarem. Você trabalha aqui há quanto tempo? Trabalho aqui há 25 anos. Aqui na porta do Tupi mesmo? Na porta do Tupi, já foi bom, entendeu? Hoje em dia tá fraco. Tá fraco? Porque é da pandemia também, né? E que horas é que abre aqui? Das 12 às 18. Todos tá. os dias, segunda a domingo. E quais são os filmes assim que passam? Só filme adulto, não tem Só nenhum filme outro tipo? adulto, infantil não. Só filme pornográfico mesmo. O Cine Teatro Jandaia, que já foi palco de nomes como Carmen Miranda e Dalva de Oliveira, fica em um prédio abandonado, tombado pelo IPAC em 2015. O espaço, que foi fechado em 1990 e doado para o Estado em 2016, tinha capacidade para receber 400 pessoas. O plano, de acordo com o IPAC, é restaurar o patrimônio e transformá-lo em um centro cultural. Mas, por enquanto, não se sabe ainda quando isso vai acontecer. De acordo com o IPAC, a pandemia atrasou o início do projeto, que ainda não tem data para começar. Agora, a gente precisa pensar num projeto de sociedade. A sociedade precisa querer reformar os seus casarões, precisa cuidar da sua história.